Nosso grupo é composto pela Ana Lúcia, pelo Vinícius e por mim, Camille. O nosso tema está relacionado com a acústica. Introdução. Diariamente somos expostos a diversas fontes sonoras, que podem nos afetar de maneira positiva e negativa. Positiva, quando o som nos traz alívio e sensação de descanso. E negativa pode ser som de ambiente com muita conversa. O som é uma onda mecânica que precisa de um meio de propagação. Revisão de literatura. O som é uma onda capaz de propagar-se pelo ar e por outros meios, a partir da sua vibração. A velocidade com que as ondas sonoras são propagadas depende das características do meio em que se deslocam. Por exemplo, no ar, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. O som é caracterizado por 3 qualidades, que dependem da sensação que temos quando ouvimos, que são altura, intensidade e timbre. A altura do som é a sua frequência. Quanto mais alto, maior a frequência. A intensidade do som é a quantidade de energia que a onda sonora transmite. E o timbre do som é o que nos permite distinguir a sua fonte. O timbre é o modo de vibração da onda sonora. O som é uma onda longitudinal e mecânica que necessita de um meio físico para ser propagada. Aqui temos uma imagem representando a propagação do som. A velocidade do som é medida em relação ao meio em que ele é propagado. Não existe velocidade relativa entre o som e o seu observador. E esse comportamento dá origem à mudança na frequência aparente do som em razão do movimento relativo entre uma fonte sonora e um observador. Podemos calcular a velocidade do som se conhecermos a sua frequência e o seu comprimento de onda. Velocidade igual a comprimento de onda e frequência. A velocidade do som também depende da temperatura. Se a temperatura estiver a 30 graus, a velocidade do som no ar é de aproximadamente 350 metros por segundo. Se a temperatura for de 21 graus, a velocidade é de 344 metros por segundo. Esta conta abaixo representa a lei empírica, que define a dependência da velocidade do som com a temperatura do ar. Velocidade do som igual a 331 mais 0,6 temperatura do ar em graus Celsius. Reflexão. Quando o som atinge uma superfície rígida, ele tende a refletir-se de volta. Esse é o fenômeno básico da reflexão. Isso tende a gerar os efeitos conhecidos do eco e da reverberação. Interferência. O fenômeno da interferência ocorre quando sons de duas fontes eletroacústicas idênticas interagem entre si. A interferência ocorre quando dois sons atingem o ouvinte em intervalos de tempos diferentes. 2 tipos de interferência: a interferência aditiva ou construtiva e a interferência subtrativa ou destrutiva. A interferência decorre diretamente da característica de sobreposição das ondas sonoras. No caso da interferência construtiva, os sinais das ondas presentes num determinado ponto de espaço são do mesmo tipo, positivo ou negativo. E na interferência destrutiva, os sinais são contrários. Ondas estacionárias. Ondas estacionárias ocorrem entre superfícies refletivas,
O mais simples sistema em que isso pode ocorrer é como uma reflexão entre duas superfícies rígidas. A onda estacionária realiza o caminho entre os dois refletores. Retração as mesmas posições que são relacionadas com alguns comprimentos da onda específica, relacionando com a distância entre as superfícies. A onda de pressão possui pontos onde a amplitude de pressão é zero, chamado nós, e ponto onde a amplitude é máxima ou mínima, chamado antinós. Quando a onda toca a superfície, são formados antinós, que vão determinar o comprimento da onda estacionária formada. É possível determinar o comprimento da onda estacionária a partir da distância entre as superfícies. Algumas características das ondas que ocorrem entre elas. A maior onda que se pode caber neste sistema tem metade de um comprimento de onda equivalente, a distância entre os refletores. Sobreposição. Quando a sobreposição acontece, apesar de haver um cancelamento mútuo e a amplitude de variação de pressão pode ser até zero, as ondas não desaparecem, continuam o seu fluxo normal, porque seu conteúdo de energia é preservado. A amplitude de pressão em um ponto é simplesmente a soma das ondas individuais presentes naquele ponto. Essa característica chama-se sobreposição linear. Refração. Quando o som passa de um meio para outro, acontece o fenômeno da refração, e a direção da propagação sonora é modificada por um certo fator. Em situações ao ar livre, o vento também pode ser um fator que altera a velocidade e direção da propagação das ondas sonoras. Olá, eu sou a Ana Lúcia e eu vou explicar sobre outros fenômenos do som. Eu vou começar explicando sobre a absorção, que a absorção, como o nome já diz, é basicamente quando o som é absorvido por um outro objeto físico, qualquer objeto. Pode ser vidro, tecido, parede, pode ser qualquer coisa. Esse objeto ele vai vibrar e vai fazer com que as ondas sonoras que se quebrem e se espalhem. Os melhores objetos para que ocorra a absorção são os tecidos e os vidros. Bem, a difração. A difração ela é basicamente um empecilho na passagem do som. O som vai bater nesse empecilho, né, nesse objeto também, e vai se quebrar uma parte, mas ele vai continuar se espalhando, só que com menor frequência. Os sons graves, eles têm mais difração do que os sons agudos, porque os sons agudos são mais diretos. Já os sons graves, eles se espalham com maior facilidade. A reflexão. A reflexão ocorre a partir do momento em que uma onda sonora atinge um meio sólido, fazendo com que a onda volte para o meio de onde veio. Assim surge o eco, que ocorre quando a onda atinge o ouvido humano em 1 segundo ou mais. Se demorar menos que isso, não será ouvido por nós humanos. E a velocidade do som e a distância entre o mesmo e o obstáculo também influencia na reflexão. Reverberação. A reverberação está relacionada ao tempo necessário para a percepção do som refletido. A reflexão ocorre quando o som só atinge o ouvido humano em 1 segundo ou mais. Já a reverberação é quando o som demora menos de 1 segundo para atingir o ouvido humano. Percebe-se a reverberação em ginásios com uma sensação de repetição de palavras. A reverberação pode atrapalhar o processo de captação de sons e, por isso, nos estúdios musicais são elaborados de uma forma que impeça a reverberação. Bem, os resultados do nosso trabalho foram que o som é uma onda que se propaga por vibrações e tem uma velocidade de 340 metros por segundo.
e que na água o som se propaga cerca de 4 vezes mais do que no ar. O som não pode ser propagado no vácuo, pois não há meio de propagação para o mesmo. E para se calcular a velocidade do som, usa-se a fórmula: a velocidade do som é igual à distância vezes o tempo. Bom, neste trabalho abordamos o tema acústica, som e propagação. E concluímos que o som é uma onda que se pode propagar por diferentes meios e materiais. Conseguimos atingir o nosso propósito, mesmo com a dificuldade de não podermos nos reunir para a apresentação. Reunimos muitas informações novas para nós e esperamos termos conseguido passar este conteúdo de forma clara e bem explicativa. E é isso e obrigado. Eu sou o Vinícius e vou apresentar um pouco da experiência do nosso grupo. Bom, aqui eu tenho 2 garrafas. Elas têm água e essa fita branca está marcando o nível da água. Com a colher eu vou bater nas garrafas. Percebemos que a garrafa que contém mais água, ela produziu um som mais grave do que a garrafa que tem menos água. Mas quando nós assopramos a garrafa, esse efeito se inverte. Vou mostrar para vocês aqui. Percebemos que quando assopramos, a garrafa que contém mais água, ela produziu um som mais agudo do que a garrafa que tem menos água. Bom, agora vamos entender por que isso funciona. Quando assopramos a garrafa, a onda do som ela vai se propagar pelo ar. Então se a garrafa está cheia, vai ter menos ar, então vai ter menos espaço para a onda se propagar. Com menos espaço, o comprimento da onda ela vai ser pequeno. E o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, quanto menor a onda, maior a frequência. Então, quanto maior a frequência, mais grave, mais agudo vai ser o som. Aqui, já na garrafa vazia, com pouca água, temos aqui uma massa maior de ar, que é onde a onda vai se propagar. E então, com a massa maior, o comprimento de onda vai ser maior. Então, inversamente proporcional, quanto maior o comprimento, menor vai ser a frequência. Então, quanto menor a frequência, mais grave vai ser o som. Já aqui, quando batemos na garrafa, isso muda, né? Porque ao invés da onda se espalhar pelo ar, ela vai se espalhar pela massa da garrafa. Em vez de ela se espalhar pela massa do ar, ela vai se espalhar pela massa da garrafa. Então, com a garrafa mais cheia, o comprimento de onda vai ser maior. O comprimento maior, a frequência é menor. Menor a frequência, são mais graves. Já na garrafa mais vazia, o comprimento de onda vai ser menor, porque a massa é menor. Então, o comprimento é menor. Então, quanto menor o comprimento, maior a frequência. E com a frequência maior, o som ele é mais agudo.